Jesus é o Senhor. Amém. Então, irmãos, graças ao Senhor por essa conferência. Essa movimentação ainda no local é devido ao número grande de irmãos. Quem trouxe a Bíblia? Pode levantar aí a Bíblia, só para me conferir. A Bíblia. Beleza, amém. A Bíblia é a palavra de Deus. Quem trouxe algum caderno para anotação? Amém. E caneta? Quem trouxe caneta? Ok. Aleluia. Esse é o padrão dos que querem reinar, tá? Amém. O título dessa mensagem é O Poder que me liberta da incredulidade. Vamos repetir isso? O poder que me liberta da incredulidade. Amém? E vamos ler Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Que diz o seguinte, vamos lá? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Vamos repetir de novo essa última porção. O justo viverá por fé. Agora repita para a pessoa do seu lado. O justo. Amém. Irmãos, louvado seja o Senhor por essa conferência. O tema geral dessa conferência é o poder que liberta. E ontem, na primeira mensagem, o irmão falou do poder que me liberta do pecado, o poder que me liberta do mundo. Quem lembra? E o poder que me liberta da apatia e insatisfação. Louvado seja o Senhor. E hoje nós vamos ver sobre o poder que nos liberta da incredulidade. Primeira coisa que eu queria falar, irmãos, é muito positivo. No primeiro dia, que foi ontem, os jovens compartilharam sobre 2 porções da Bíblia. Lembra? Lucas 7 e Marcos 10. E em Lucas 7, ali fala daquelas 2 procissões que se encontraram. Uma procissão de tristeza, de morte, uma viúva com um filho único, uma grande dor, uma grande perda, e as pessoas com certeza ali tristes, guiadas por aquela morte, por aquela situação difícil. Do outro lado, o Senhor. E um grupo de pessoas com Ele. E do lado do Senhor, ao inverso do lado do morto e da viúva, do lado do Senhor as pessoas estavam cheias de vida, com certeza cheias de encorajamento, porque eles estavam desfrutando da presença de Deus. Jesus era Deus e Jesus estava com eles. Como você acha que era o clima daquelas pessoas que seguiam o Senhor? Irmãos, com certeza era um clima de encorajamento. Então essas 2 procissões se encontraram. Você sabe que nem todos os jovens que estão aqui estão em situações difíceis? Eu não me iludo com isso. Talvez alguns sim estejam em situação difícil.
Talvez alguns estejam envolvidos em pecado, no mundo, na apatia, na insatisfação, na incredulidade. Mas, irmãos, eu creio que já há um grupo de jovens que encontrou o caminho da vitória. Amém? Conferência após conferência, o Senhor está falando, e alguns jovens, alguns de nós, já pegou essa palavra e já veio para cá praticando essa palavra. Eu não acredito que todos chegaram aqui na UTI. Sim, alguns chegaram na UTI, mas outros chegaram aqui encorajados. E querem sair daqui mais encorajados ainda, irmãos. Mas não é para gerar ciúme em quem chegou fraco. Para quem chegou fraco, eu quero dizer para você, nessa conferência, Deus vai te fortalecer. Você crê nisso? Fala aí para a pessoa do seu lado, nessa conferência, Deus vai te fortalecer. Alguns jovens já chegaram nessa conferência queimando, irmãos. Estava conversando com a irmã ali atrás e ela falou que os jovens do quarto que ela está se acordaram de 4 da manhã para tomar banho e orar. Eles estavam fazendo vigília. Amém? Isso encoraja você ou não? Aleluia! Então a palavra já está mexendo. Mas em outros, a situação ainda não emplacou. Sabe aquela coisa que a mensagem de hoje fala sobre incredulidade. Você sabe que alguns, não todos, mas tem esse sentimento de incredulidade? Porque acontece mais ou menos o seguinte. Alguns pensam assim: leio a Bíblia, leio os livros, leio o alimento diário, vou para as reuniões da igreja, principalmente as reuniões de jovem, mas quando eu estou sozinho e afastado dos irmãos, eu, de novo, descaio da fé. Então alguns podem estar sentados aqui hoje de manhã pensando: será que vai dar certo? Será que dessa vez vai emplacar? Será que dessa vez eu vou encontrar o caminho da vitória? É esse tipo de incredulidade que gera muitas vezes no nosso coração. Incredulidade por aquele pecado ou aquela situação que ainda acomete você, que ninguém sabe, mas que Deus e você sabe. E que durante muito tempo você luta e sempre ressurge de novo aquele fantasma na sua vida. Não é assim na experiência de alguns de vocês? Aquela fraqueza que tende a não sair. O tema da conferência é o poder que liberta. Mas que tal nós sermos sinceros nessa manhã? E eu queria perguntar para você o seguinte: você se sente preso em alguma coisa? Você é homem e mulher suficiente para admitir: não, eu sou preso a isso. Eu sou preso àquilo. Nós não podemos ser jovens sem convicções, sem identidade, sem profundidade. Faz as coisas que todo mundo faz. Isso pode ser tanto as coisas boas como as coisas ruins.
Nós somos uma geração, e daqui a pouco eu vou falar mais, que faz as coisas baseado no que todo mundo faz. Não é assim para as coisas negativas? Você vai praticar um pecado, alguma coisa do mundo, quando alguém questiona você, alguns falam, mas todo mundo faz. Então parece que não existe mais aquele contato. Nessa conferência, que você possa criar um contato individual com Deus. Uma história individual com Deus. Um relacionamento individual com Deus. Por exemplo, quando eu pergunto, em que você está preso? Eu não estou perguntando o irmão do seu lado. Não precisa você responder. Mas sinta que eu estou perguntando para você e não para a pessoa do seu lado. É mais ou menos assim. E agora das coisas boas. Quem precisa de oração? Aí fica alguns de vocês na cadeira esperando. Quando passar o primeiro, eu desço. Desculpe. Vim aqui para frente para fazer enchimento, não me impressiona nem um pouco. Na verdade, eu acho que muitos do que vêm para frente aqui, não vou dizer a porcentagem, vêm porque viram alguns vindo. Mas que foi tocado e que foi iluminado, eu não acredito que tenha sido. Porque quando você é tocado, quando você é iluminado, você não espera por ninguém. Você simplesmente parte e vai. Pergunto de novo. Você se sente preso a alguma coisa? Eu vou lhe dar agora 30 segundos para você anotar no seu caderno. E não deixe o seu vizinho ver, porque é para você. Anote aí no seu caderno, seja sincero. As 3 coisas, só precisa 3, que te prende hoje. Que está te deixando apático, insatisfeito, incrédulo. Anote aí. Eu vou dar 30 segundos. Parei o cronômetro. E depois a gente continua. Isso é importante para você, tá? Isso é importante para a sua vida. Isso é importante para a sua libertação. Porque senão você está pedindo libertação para o Senhor. E o Senhor vai perguntar para você, mas você quer ser liberto em quê? E você não sabe. Completou o tempo. Vamos continuar. Anotaram? Anotaram sim ou não? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Que aí eu vou explicar para você porque eu pedi para você anotar. Marcos 10. Versículo 46 em diante diz o seguinte: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vamos falar essa frase de novo? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais e talvez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Nessa manhã, sinta o Senhor parado aí do seu lado. Ele chamou você agora. Ele está chamando você. Chamaram.
E aí, você que se sente preso a alguma coisa, precisa ter esse desespero. Jesus, eu estou preso. O que é que o Senhor pode fazer comigo? E continua. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, agora sinta não só Jesus aí do seu lado, mas ele está perguntando: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Por que é que eu pedi para você anotar essas coisas aí no seu caderno? Porque nós precisamos ser específicos com o Senhor. O que é que te prende? Você está chamando o Senhor, a proposta é libertar, mas o Senhor pode perguntar para você: libertar de quê? Seu problema é cegueira? Seu problema é alejo? Seu problema é pecado, seu problema é mundo, seu problema é vício. O Senhor está perguntando para você: o que quer que eu faça? Você se sente preso em alguma coisa? Pois o Senhor te trouxe nessa conferência para te libertar. Seja específico e o Senhor vai te libertar. Fala isso para a pessoa do seu lado. Seja específico e o Senhor vai te libertar. É claro, irmãos, que em alguns casos essa libertação é gradativa. Tá? Tem algumas coisas na sua vida que não vai sair assim de uma hora para outra. É gradativo. Tá? Veja a experiência de Abraão. Tinha algumas coisas que prendiam Abraão. Abraão não se tornou o pai da fé em um só dia, em uma só conferência. Não. Foi toda uma caminhada até ele se tornar o pai da fé. Então tem coisas na nossa vida que o Senhor vai libertar numa conferência, numa reunião. Mas tem coisas que pode não ser assim. Vai levar muitos meses, muitos anos, mas uma coisa é certa: o Senhor pode nos libertar. Amém? Fala para a pessoa do seu lado: o Senhor pode nos libertar. Você crê nisso? Seja específico. Na mensagem de ontem, de hoje à noite, nós vamos tratar de alguns pontos, né? Falei já: pecado, mundo, apatia, insatisfação, incredulidade. Veja só: pecado e mundo é a raiz do problema. Pecado e o mundo. As outras coisas, a apatia, insatisfação, credulidade, desmotivação e muitas outras coisas negativas, têm a raiz em pecado e mundo. O que é que nos pega? É o pecado e o mundo. Deixa eu desenhar um quadro aqui para vocês vão entender. Imagine aqui, tá? Uma churrasqueira com carnes saborosas e suculentas. E de frente da churrasqueira um cachorro. Então agora eu vou trazer para a sua realidade. Você é o cachorro. E o que é o mundo? É essa churrasqueira aqui cheia de carnes. Que quem prepara a churrasqueira
é Satanás. Qual é o problema do cachorro? É que se o cachorro fosse trilhando uma estrada sem essa churrasqueira, ele jamais ia parar para vislumbrar a churrasqueira. Mas aí, se você quiser fazer um mal para o cachorro, prepare a churrasqueira com carne contaminada. Quando ele passa, tem uma natureza nele, que é a natureza de cachorro. Agora eu estou falando de cachorro de verdade. Tem a natureza de cachorro, ele é carnívoro. Então, quando ele passa, ele... Aí ele para de frente à churrasqueira e fica contemplando. Trazendo agora para a aplicação espiritual. Existe uma natureza de pecado em nós. Aí Satanás sabe, porque foi ele que injetou o pecado em nós. A natureza, o pecado. E aí, o pecado faz com que você cometa os pecados, os atos. Mas aí, para estimular eu e você, o que é que Satanás prepara? O mundo. Uma churrasqueira linda. E ele ataca no seu ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco? É jogos? Tá, ele vai criar, ele vai levantar do inferno o melhor programador que existe e vai colocar um jogo na sua frente que você não vai ter tempo para ler, orar, buscar o Senhor. É o tempo inteiro com jogo e tudo mais. Mas o seu ponto fraco talvez não seja jogos. E aí pode ser filmes. A primeira coisa, irmãos, que eu gostaria de falar para vocês sobre esses temas é: pecado existe. Fala para a pessoa do seu lado: pecado existe. Está aí dentro de você, tá? A natureza pecaminosa está dentro de você. Então, por exemplo, quando você vai ler Romanos capítulo 1, eu não vou ter disponibilidade de falar de tudo, mas eu vou falar de algumas coisas. Em Romanos capítulo 1, Paulo descreve muitas coisas pecaminosas. A partir do 18, né? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que impedem que os outros conheçam a verdade sobre Deus, ou seja, que detêm a verdade pela a injustiça. Aí fala que tais homens são indesculpáveis. Versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, ou seja, idolatria. 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição. Vou comentar daqui a pouco. 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então está aqui um relato do que é pecado.
2 Timóteo capítulo 3, se você for ler depois, versículos do 1 ao 5, fala dos tempos difíceis, dos homens que serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, desobedientes aos pais, irreverentes, ingratos. Sabe o que são essas coisas? É o resultado da natureza pecaminosa em nós sendo praticada por nós, que são os atos de pecados. E aí eu quero fazer um alerta para você e para mim também. Satanás é mestre em engano. Sabe o que mais se fala hoje e se vive? E joga setas assim em nossa mente como cristão, principalmente nessa era do mundo pós-moderno. Ora, o mundo moderno já era um problema, e agora o pós-moderno, aí vem várias doenças, né? Por exemplo, as pessoas de hoje são imediatistas. Isso é reflexo de quê? Do mundo pós-moderno. Macarrão tem que ser instantâneo, senão não vale a pena, é tudo rápido. Ninguém tem mais paciência de pesquisar um livro. Agora vai no Google, em 1 minuto você já sabe o que você quer. Não está errado fazer isso. Mas veja, é uma filosofia que está sendo passada para a nossa vida. E também nesse mundo pós-moderno, o conceito de pecado não existe. O que é que fala Mateus, capítulo 24, versículo 12? Confira, eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade é ausência de regra, de limite. Então está aqui, Romanos capítulo 1, que nós lemos, fala dessa vida devassa, pecadora. Só que essas ideologias vão sendo trabalhadas em nossa mente de tal forma que você começa a engolir essas coisas como sendo coisas normais, tranquilo. Não dá ibope você sendo contra. Aí o resultado sabe o que é? É que você se mete com o pecado, você se mete com o mundo, e aí apatia, insatisfação, incredulidade, essas coisas são resultado. Por exemplo, aqui fala desse relacionamento homoafetivo. Nós estamos aqui falando abertamente. Mas eu não sei qual é a sua força de falar fora do contexto da igreja sobre isso. Eu até oriento que você não saia por aí se expondo e procurando confusão sobre isso. Mas a sua identidade e o seu princípio precisam ser mantidos. Intocáveis. Para Deus, homem é homem, mulher é mulher. Sim ou não? Então veja, o trabalho do pecado na vida das pessoas mundanas está fazendo com que as pessoas fiquem atordoadas. Mulher se apaixonando por mulher, homem se apaixonando por homem. E aí, se você não tiver cuidado, essas coisas também lhe pegam. E eu não digo que você vai praticar, mas se você aceitar na sua consciência, você já está acabado. Só que vai minando você. Daí as pessoas falam assim: ah, mas isso é em nome do amor. Tudo que vale é o sentimento. Se eu sinto que estou me dando bem, se eu estou amando, é a era do sentimento. Então eu até falei assim outro dia.
por causa de sentimento, nesses dias nós vamos ver uma mulher andando com a mão no pescoço de um cavalo e dizendo assim, esse aqui é meu marido. Tá? Mas é meio estranho quando alguém falar e ela vai dizer o quê? Sentimento. Irmãos, o Evangelho tem o poder de mudar sentimentos. Amém? Nós não seguimos o sentimento, nós seguimos o Evangelho. Nós seguimos a palavra de Deus. Amém? Senhor Jesus. Então nós precisamos conhecer sim o que é pecado. Conhecer o que é mundo. Saber que existe um sistema. Olha só, Romanos 12. Quero ler para vocês também, Romanos 12. Paulo fala assim, vou ser rápido, tá? E não vos conformeis com este século. E ainda, só até aí, e Efésios 2:2, o que é que fala? Efésios 2:2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Então o irmão falou ontem sobre mundo. E ainda em 1 João 2,15, fala que o mundo é inimigo de Deus. Então existe um século. E aí um aion. Então veja, dentro tem uma natureza. Fora tem um sistema montado para ali aprisionar. E essas coisas de mundo e pecado, irmãos, nos acometem todos os dias. Tá? Então eu estava falando agora há pouco. O que é que essa dobradinha de coisas, né, essa dupla tem feito em nossa vida? Tem tentado nos atacar todos os dias com as ideologias. Eu estava falando agora há pouco sobre filmes, sobre jogos, sobre música. Aí não, se você se alimenta das coisas do pecado e das coisas do mundo, não tem como você ser uma pessoa espiritual. Você vai ser uma pessoa natural, mental, analítica. Não é isso que tem acontecido na vida de muitos de nós? Nós temos dificuldade de crer em milagre. Irmãos, milagre existe. Quem crê, dê um amém bem forte. Milagre existe, irmãos. Fala para o irmão do seu lado, milagre existe. Mas o milagre não acontece na esfera analítica, lógica. O milagre acontece na esfera da fé, irmãos. O pecado e o mundo querem nos tornar pessoas lógicas, crentes lógicos, analíticos, que sabem analisar as coisas, que sabem calcular as coisas, mas o Senhor quer nos levar a outra dimensão. É a dimensão da fé. Tem lógica. O Senhor chega diante de uma pedra fechada, calafetada, e tem um morto lá dentro. O Senhor fala assim: afaste a pedra. O nome do morto era Lázaro. Está morto. Tem lógica? O Senhor fala: Lázaro, sai para fora. E Lázaro apareceu. Aí o Senhor falou assim: desate ele e deixe ir. Tem lógica, irmãos? Isso é fé. Uma mulher que há 12 anos estava ali sofrendo de hemorragia e vinha lá caindo, a vida se esvaindo, falou assim: se eu tocar, amém? Ela falou: se eu tocar, aí ela foi, se espremeu, correu, se esforçou e tocou. Mas não tocou nem nele, tocou na veste.
Amém? Nessa conferência, irmão, você precisa tocar. Quando ela tocou, o Senhor parou. Sabe, talvez alguns de vocês venham para essa conferência aí como essa mulher. Mas você está tendo a oportunidade ímpar. Amém? Fala para o irmão do seu lado, você está tendo uma oportunidade ímpar. Ímpar. Fala para ele, se você tocar no Senhor, você vai ser liberto. Ó Senhor Jesus! Irmãos, e o que aconteceu? O Senhor parou e falou assim, alguém me tocou. Você percebe que não é só tocar? Porque tocar, todos estavam tocando. Tem que tocar de maneira diferente. Aí o Senhor falou assim, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. E ele pergunta, quem me tocou? A mulher trêmula. Fui eu. Irmão, sabe qual foi o resultado final? Aquela mulher foi curada. Talvez isso responda a algum conflito de você, seu agora. Talvez isso responda a um conflito seu. Não fique incrédulo. Porque talvez você já fez muitos votos e não cumpriu. Já veio a muitas conferências e não conseguiu vencer. Já leu muitas coisas, mas não conseguiu aplicar. Será que você não está tocando de maneira errada? Nessa manhã você pode tocar da maneira certa. Tocar com fé. Se você tocar com fé, Deus vai fazer a libertação na sua vida. Você crê nisso? Quem crê nisso, dê um amém bem forte. Senhor Jesus, então o mundo não pode nos tornar essas pessoas analíticas. Na conferência, o irmão deu um exemplo que eu achei espetacular. Vou compartilhar para vocês, tá? Sei quem viu, eu já vi, tive a oportunidade de assistir na internet, que é a vespa, como ela se reproduz. Então tem algumas vespas que usam aranhas como hospedeiros de suas larvas. Então ela vem, joga um veneno, a aranha fica grogue. Aí a vespa vai lá e põe o ovo dela dentro da barriga da aranha. Faz uma cirurgia rapidinha e coloca o ovo lá. E deixa lá. Daqui a pouco, o efeito do veneno passa. E a aranha começa a andar de novo, como se nada tivesse acontecido. Mas o ovo da vespa está dentro. E tem algumas... Aí esse ovo vai crescendo. Daqui a pouco o ovo explode. Aí sai a larva de dentro. Mas já está dentro da barriga da aranha. Em alguns casos, essa larva tem o poder de mudar o comportamento da aranha. E a aranha começa a tecer uma teia diferente da teia que ela tece quando ela está normal. É uma teia mais densa, mais forte, impermeável, porque a larva já está manipulando a aranha de dentro.
E essa larva vai crescendo, se alimentando das entranhas da aranha. E quando a teia está completa, ela mata a aranha, sai para fora, pega aquela teia, faz um casulo, termina de se alimentar dos restos mortais da aranha, e dentro daquele casulo ela fica protegida até o momento que aquela larva se tornou outra vespa, e aí ela sai de novo, e aí vai fazer esse processo em outra aranha. Tem alguma ligação com sua, talvez, apatia, insatisfação, incredulidade? Será que não tem algum ovo aí dentro? Ou alguma larva? Porque o problema está dentro. Então eu falei agora, terminei de falar do pecado, do mundo, essas coisas vão entrando e você não consegue crer. É de dentro. Claro, daqui a pouco eu vou falar de dieta, mas deixa eu dar só uma pincelada aqui. Por exemplo, como é que você consegue crer depois de assistir 2 horas um filme de terror? Eu não consigo crer. Você come o filme de terror, quando termina, o seu sentimento não é fé, é medo. E tem pessoas que dormem enrolado depois do filme com 2 lençóis assim. Então essas ideologias, esses pecados, essas coisas, entra, ouvido, boca, olho. Cuide de você mesmo. Vamos falar isso? Cuide de si mesmo. Tudo o que eu falei até agora faz sentido para você ou não? Faz sentido ou não, irmãos? Não deixa. Você já viu um computador com vírus? O pecado e o mundo quer te deixar como um computador cheio de vírus. Como é um computador com vírus? Lento. Tem hora que dá vontade de quebrar. Ontem Chico Zé compartilhou sobre essa questão do Senhor. Não sou só eu que tenho vontade de quebrar computador com vírus não, viu? Olha a Bíblia. O Senhor fala, nem é quente nem frio, é morno, está com vírus. Aí o Senhor fala, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Abra rapidamente aí em Números. Senhor Jesus. Números 11. Vou ler, tá? Ganha tempo. Números 11, versículo 5. Aqui fala a história dos filhos de Israel, que eles saíram do Egito. O Egito representa o mundo. Mas no versículo 5, mesmo saindo fisicamente do mundo, Números 11, 5, fala que eles estavam, 4, né? Fala e o populacho que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Eles saíram do mundo, mas o mundo estava neles.
E os pensamentos pecaminosos também estavam neles. Posso dar um exercício para vocês? Quem quer um exercício, dê um amém aí. Amém? Colossenses 3, não vou ler, mas diz o seguinte, ó. Pensai nas coisas lá do alto. Repita comigo. Pensai nas coisas lá do alto. Fala para o irmão do seu lado. Pensai nas coisas lá do alto. Fala para o outro lado agora. Pensai nas coisas lá do alto. Irmãos, que seja isso que, tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é perfeito, tudo que é de Deus, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Eles estavam fora do mundo fisicamente, mas o coração deles estava envolvido com o Egito, com o mundo, e estava envolvido com o pecado. Isso foi em Números 11. Em Números 12, olha a sequência, Números 11, o coração envolvido com o mundo, com o Egito, com as coisas do Egito, o desejo interior de pecado. Números 12, se você for ler em casa, vem a insatisfação. Miriam e Arão falando contra Moisés por causa do casamento de Moisés. E falando, Deus só fala por Moisés e não fala conosco. Ou seja, pecado imundo gera insatisfação. E Números 13, olha a sequência, a partir do 25. Fala dos espias. Moisés enviou, Números 13, 17, enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe, subi ao Neguebe e penetrai as montanhas. Então, Moisés enviou os 12 espias. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela, um cacho de uva carregado por 2 homens. 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Irmãos, olha a sequência, versículo 11, envolvimento com o mundo e com desejo, pensamento com as coisas pecaminosas. Versículo 12, insatisfação. Versículo 13, incredulidade. Capítulo 13. Incredulidade. E se essas coisas não forem tratadas, se você for ler Números 14, cai em rebelião. Então veja, pecado, mundo, insatisfação, incredulidade, e se não cuidar, rebelião. Não crer na promessa de Deus.
Queria ler com vocês aqui Mateus capítulo 9. Vamos invocar o Senhor? Mateus capítulo 9, vou ler, tá? Para adiantar, a partir do 27. Partindo Jesus dali, seguiram-nos 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram os cegos e Jesus lhes perguntou. Vamos falar comigo essa frase? Credes que eu posso fazer isso? Responderam: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Jovem, irmãos, muitos de nós estão incrédulos, ou alguns de nós, sobre o que Deus pode fazer na nossa vida. Mesmo que eu tenha dito para você, e é verdade, que nós estamos nos tempos finais, que o mundo é forte, que o assédio do pecado é forte, que o aion desse século está customizado para encontrar o ponto fraco em cada um de nós. Mas eu quero dizer uma verdade para vocês. Há um que está em nós, que é maior do que todas essas coisas. Amém? Nós não podemos superenfatizar as coisas negativas, irmãos, do nosso lado. Fala assim, do nosso lado. Fala do meu lado. Fala assim, nós temos aquele que é maior do que todas essas coisas. Fala para o irmão do seu lado, nós temos aquele que é mais poderoso, mais forte, que tem o poder de me libertar. Para finalizar, irmãos, veja Hebreus. Invocando o Senhor, ó Senhor Jesus. Amém. Hebreus capítulo 3. Vamos ler a partir do 7, tá? Eu vou lendo e vocês acompanham. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, irmãos, hoje, repita comigo, hoje. Hoje, mais uma vez, hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Versículo 15. Enquanto se diz, hoje, mais uma vez, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Vamos ler o 19, tá em diante. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu a eles. Vamos ler juntos, irmãos, até o 3. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos,
entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Irmãos, tem um descanso preparado para cada um de nós. Irmãos, tem um reino preparado para cada um de nós. Irmãos, tem uma libertação preparada para cada um de nós. Libertação do pecado, libertação do mundo, libertação da apatia, libertação da insatisfação, libertação da incredulidade. Irmãos, tudo isso é preparado para nós. Você agora está recebendo a palavra, mas aí tem um detalhe. Ao receber essa palavra, você precisa o quê? Receber pela fé. Pela fé. Por que é que muitas vezes não tem a explosão na nossa vida? A palavra não emplaca. Porque na igreja nós sempre falamos, temos muita palavra. Mas tem fé? O que é que se faz para ter fé? Nesses minutos finais, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Qual é a moeda mais valiosa do mundo? Alguém pode me falar? Bitcoins? É euro ou bitcoins? Eu vi um pregador certa vez dizendo o seguinte, um irmão, né? E eu creio nisso. A moeda mais cara do mundo não é bitcoins, não é euro, não é dólar, não é libra esterlina, nem é franco cefá, nem escudo. Nem real. Outro dia a gente estava viajando na África e nós chegamos lá e eu fui fazer o câmbio com o Jobson. E aí quando eu vi o pacote de dinheiro assim, falei, rapaz, estou rico, vou voltar mais para o Brasil não. Vou ficar aqui. $100 deu 10 mil escudos. Está vendo, irmão? 10 mil escudos, só $100. $1.000, quanto dá? 100 mil escudos. Mas essas moedas não são as mais importantes. A mais valiosa é o tempo. Você crê nisso ou não? Por exemplo, nós estamos agora chegando a 1 hora de mensagem. É 1 hora ouvindo a palavra. Você está gastando a sua moeda mais valiosa, que é o tempo. Você está investindo. E aí a Bíblia fala o quê? Que a fé vem pelo ouvir da palavra. E é a palavra de Deus que gera fé em nós. Amém? E aí você está agora investindo esse seu tempo, esse final de semana, para adquirir fé. Porque a palavra gera fé. E quando você tem fé e você escuta a palavra, essa palavra começa a o quê? A fazer efeito na sua vida. Para a palavra operar eficazmente, precisa ter palavra e precisa ter fé. Senão fica só conhecimento. Não crê, você precisa de fé para crer. Acessar o mundo paralelo, como o irmão compartilhou outro dia. Aquelas coisas impossíveis que acontecem conosco. Outro dia nós sofremos um acidente. Eu e o irmão Ivanildo ali. Fique em pé, Ivanildo, aí, para os irmãos verem a sua... Ivanildo, sim, que está numa academia verdadeira, viu? Não é como Chico Zé que falou que entrou na academia e... Mas amém. Pela saúde dele.
Tem que motivar o irmão, né? Amém. Nós sofremos um acidente, irmãos. Só que a impressão que nós tivemos foi que nós não entramos debaixo de um caminhão. Parecia que o nosso carro tinha batido numa bolha de ar. Acabou o carro, mas pela fé nós estamos na conferência de jovens. Amém? Essas coisas precisam ser reais em nossa vida, irmão. Não ser incrédulo, mas crer. Foi o que mais o Senhor pediu nos evangelhos. Não seja incrédulo, creia. Creia que dentro de você tem um Deus maior do que o mundo. Creia que dentro de você tem um Deus maior do que o pecado. Que esse Deus pode te libertar, irmãos. Fala para o irmão do seu lado, esse Deus pode te libertar. Invista tempo para você ter fé. Leitura da Bíblia não é como uma obrigação. É que se você não ler, Satanás vai destruir você. É manutenção. É salvação. É proteção. Quantas vezes na minha vida, irmãos, eu não fui salvo de cair, de pecar, por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. A leitura dos livros espirituais. Por que é que você precisa ler os livros da igreja? Porque você precisa ter fé. Ah, mas eu não vou querer não. É um problema seu. Satanás vai lhe maltratar e vai lhe pisotear e vai atropelar você. Você vai ler os livros de filosofia, tá? Vai ler os livros da sua área acadêmica, vai ler as coisas do mundo. Você sabia que nós somos a geração que mais lê? Isso é bom ou não? Nós somos uma geração que lê. Dê um amém bem forte, nós somos a geração que lê. Agora só precisa escolher as coisas certas para ler. Antigamente, celular servia para falar. Hoje em dia, celular serve para escrever e ler. Mas o que você está lendo gera fé em você ou gera mais incredulidade, insatisfação, e pecado, imundo? Então aí, olha que coisa boa. Nós temos a Bíblia. Vai ser falado em outras mensagens, não vou me adiantar. Mas sabe o que mais? Nós temos o livro na minha mão. Não pense que o livro na minha mão não é para ajudar a editora, não é para ajudar ninguém, é para ajudar você mesmo. Não é a editora que precisa que você leia, é você que precisa ler para se encher de fé. Quando os irmãos falam assim, substitua a Coca-Cola pelo um livro. Economize na Coca-Cola e invista em livro. Agora também não invista como Maria vai com as outras. Pode ser Luzia também. Pode ser Joaquina também. Pode ser Abraão também. Mas, por favor, não é uma coisa que todo mundo faz. Faça por causa do seu relacionamento com Deus. Para você crescer em fé, irmãos. Leitura do alimento diário. A fé é tão importante que eu quero finalizar com essa porção da Bíblia. Marcos 9. Ó Senhor Jesus. Quem está feliz, dê um amém bem forte. Amém. Quem está encorajado, dê um amém bem forte. Amém. Quem está cheio de fé, dê um amém bem forte. Amém. Marcos 9. Aqui fala de um jovem.
um jovem que foi levado, você, jovem. Diga assim, eu, jovem. Né? Diga, eu sou um jovem. Amém. Então aqui tem a experiência de outro jovem, que não era você, tá? E aí esse jovem estava possesso de um espírito mudo. Versículo 18. E esse espírito, quando o apanhava, lançava por terra, e ele espumava, rilhava os dentes e ia definhando. Então o pai desse jovem levou ele até os discípulos, mas os discípulos não puderam expelir, resolver aquela situação. 21, quero ler com vocês. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Vamos ler bem forte o 23. Ao que lhes respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Fala para o irmão do seu lado, se podes. Irmãos, tudo é possível ao que crê. Nesse momento, irmãos, o Senhor está andando no meio desse auditório. O Senhor está dispensando cura. O Senhor está dispensando libertação. Libertação do pecado, libertação do mundo, libertação da apatia, libertação da insatisfação, libertação de incredulidade. Mas Ele vai operar naqueles que creem. Se você se levantar e falar, eu creio, eu creio, ó Senhor Jesus, tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê. Jesus é o Senhor.